Speed se destaca por sua habilidade atlética, apesar de ser streamer em tempo integral. Ele já correu mais rápido, pulou mais alto e superou qualquer influenciador fitness, qualquer atleta no mundo das lives. Mas eu realmente não vejo com tanta frequência o quão forte o Speed realmente é. Tipo, quão forte ele é. Vou conferir quanto ele levanta no supino, agachamento e levantamento terra juntos e ver o total. Sou um powerlifter recordista mundial. Tenho o levantamento terra mais pesado do mundo com menos de 90 quilos. Tenho medalhas aqui atrás, como podem ver. Como um powerlifter recordista, eu só quero ver o quão forte é o Speed. É só isso que eu quero saber. Eu sei que ele é um atleta, eu sei que ele consegue pular super alto. Ele pratica vários esportes como beisebol, futebol americano e futebol, mas não sei o quão forte ele é. Hoje vamos testar o Speed com agachamento, supino e levantamento terra. Vamos começar pelo agachamento. Fiz o possível para reunir todos os vídeos e imagens das transmissões e do YouTube, coletando o máximo de clipes dele fazendo agachamento, supino e levantamento terra. Os 3 principais exercícios compostos usados para medir força, especialmente no powerlifting. E no final disso, vamos somar o total dele e ver como se compara com atletas do mundo todo. Então, primeiro, temos o agachamento. Temos uma transmissão de agachamento. Bem, não é exatamente uma transmissão de agachamento, é uma transmissão de treino que ele fez. Mostra apenas uma máquina Smith. Não achei muitas imagens dele usando barra livre, como em um agachamento comum. Uma vez ele fez, mas geralmente só faz repetições pela metade. Só nessa consegui avaliar sua força no agachamento. Podemos comparar a máquina Smith com a barra normal, onde ele retira a barra do suporte e caminha. Consigo analisar isso, ver a diferença e comparar o peso. Vamos lá. Estou pronto. Certo, como vocês podem ver, Speed tem 2 anilhas de cada lado da máquina Smith. Isso dá 225 libras. Ele coloca a barra nas costas. Vamos ver o que ele faz. Beleza. Sim, de imediato percebe-se que ele não faz um agachamento completo. Isso aqui é com certeza talvez 3/4 de um agachamento, o que, para ser justo com ele, provavelmente é a maior amplitude de movimento que já vi ele fazendo em um agachamento. Beleza, mano. Dá pra parar com esses barulhos. Esse cinto não adianta, mano, sendo sincero. Esse cinto que ele tá usando é feito de papel. Beleza, dá pra ver que ele fez uma porção de repetições aqui. Tipo, ele fez uma quantidade insana de repetições. Provavelmente ele fez pelo menos uma dúzia de repetições aqui. Mas se você notar, ele não vai muito fundo. É só até aí que ele desce. Está perto. Não está tão ruim. Não é tão ruim quanto já vi ele fazer antes. Beleza, então agora ele colocou 3 anilhas na máquina Smith. Isso dá 315 libras. Vamos ver quanto ele consegue fazer. Faça isso pelo Ronaldo bem aqui, Sway. Pronto, vai meu peso, meu peso. Beleza, então a execução está ainda pior que antes. Como você vê, ele nem chega a 3/4 do movimento. Ele está indo talvez até a metade, o que significa que ele realmente não conseguiria fazer nenhuma repetição se tentasse. Então isso significa que está definitivamente pesado pra ele agora, e ele nem consegue atingir a profundidade completa. Tipo, não tem como ele conseguir. Então, considerando isso, ele só faz meio que um monte de repetições fajutas aqui. Ele já tá no limite, mano. Ele está exausto. Então, considerando isso, vamos pegar os 225 que ele fez até mais ou menos 3/4 do movimento. E a parte mais difícil do agachamento é quando você está na paralela. Eu sei disso com certeza. Você pode fazer quantas repetições de 3/4 quiser, porque elas não ficam difíceis até você chegar na paralela. Então, considerando tudo isso, vou dar pra ele uma repetição de agachamento de 275 libras, sendo bem generoso. Como eu disse, acho que o agachamento é garantido. É aqui que ele está agora, 275 libras no agachamento. Agora vamos para o supino. O supino definitivamente é o ponto forte do Speed. Já vi ele fazer supino várias vezes e em transmissões pelo mundo todo. Ele já participou de vários desafios de supino ao redor do mundo. Então, eu sei que ele é bom no supino, especialmente pelo peso corporal dele, considerando que ele tem só cerca de 65 quilos, principalmente nessa época em que ele está fazendo esses levantamentos. Ele está com cerca de 65 quilos. Ele está bem maior após a transformação na academia. Porém, considerando os pesos que usava anos atrás, essa é a única gravação que tenho dele fazendo isso. Considere isso também.
Isso é antes da transformação muscular dele. Agora vamos ao supino ver quanto o Speed consegue fazer. Certo, aqui temos uma transmissão, creio que ele está na Coreia, mas ele faz mesmo assim. Não são anilhas padronizadas, são anilhas em quilogramas. Mas pelo que parece, são cerca de 100 quilos, algo em torno disso. Então vamos ver o que ele faz aqui. Beleza, deixa eu parar de brincar, deixa eu parar de brincar, deixa eu parar de brincar. Então você pode ver imediatamente que os seguranças dele estão segurando dos dois lados. Eu não sei exatamente quanto peso eles estão segurando, porque você nem consegue ver as mãos deles direito, como dá pra perceber aqui. Você realmente não consegue ver as mãos deles. Você não sabe quanta força eles estão fazendo para sustentar a barra, mas lembre-se disso. Consegui, isso é fácil, é tipo... Então ele disse que conseguiu. É fácil, é moleza. Eu realmente não sei quantos seguranças dele estavam levantando de peso. Eu diria que não mais do que uns 10%, mas realmente não dá pra saber só de olhar. Então, esse trecho aqui é um pouco melhor porque ele faz repetições com isso. Assim, eu consigo realmente ver qual é o peso que ele consegue manejar e quantas repetições ele consegue fazer. E aí, a partir disso, a gente pode pegar esse peso e colocar em uma calculadora. Ele tá fazendo, mano. Vamos lá, Brasil, Brasil. Foki, aham. Foki. Vamos lá, mano. 2, 3. Vou contar isso como 3 repetições. O cara meio que levantou só um pouquinho, mas parecia ser cerca de 84 quilos. Quando você vê o azul e o verde aqui, o verde geralmente pesa cerca de 10 quilos. Aqui essa anilha da Rogue é de 20 quilos. Então, com o peso totalizando cerca de 81, 84 quilos, algo em torno disso. Não consigo dizer exatamente. E a barra, obviamente, pesa 20 quilos e ele faz isso por 3 repetições completas. Como você pode ver aqui, essa é a terceira repetição, 3. Considerando tudo isso, vamos usar esse peso em uma calculadora de repetição máxima, que é bem simples. Basta acessar uma calculadora online de repetição máxima e inserir o número de repetições desejado. Quanto menor, melhor, pois isso gera uma estimativa mais precisa da sua repetição máxima. Vamos fazer isso agora para o Speed e ver no que dá. É super simples. Todas são ótimas. A calculadora da Nasen é certificada. Essa aqui parece bem favorável. Então, o levantamento foi de 185 libras. Vamos dar o benefício da dúvida para ele. Digamos 185 libras. Ele fez 3 repetições, considerando que talvez não tenha completado todas. Na última, teve ajuda. Mas vamos ser justos e calcular sua repetição máxima. Parece ser em torno de 195 libras, mais ou menos 196. Então, isso arredonda para 196 libras, que como você pode ver aqui, mostra todas as porcentagens do que ele poderia fazer. Com 70% da repetição máxima dele, 85% da repetição máxima dele. Máxima, então 100% da repetição máxima dele. Capacidade total absoluta, o máximo que ele realmente consegue, provavelmente seria em torno de 195,9. Acho que essa é uma avaliação justa. Vamos reconhecer isso para ele. Assim, a repetição máxima dele no supino será cerca de 195. Acho que essa é uma avaliação justa, pessoal, pois ele fez 185 para 3 repetições, não creio que conseguiria muito mais, já que não é muito habilidoso no supino. Ele já fez isso mais do que agachamento e levantamento terra, mas ainda assim daria esse 195 para ele. Estou sendo legal, pessoal. 195 é generoso. Agora que já calculamos o máximo do agachamento e do supino, vamos para o levantamento terra e ver quanto ele consegue levantar, galera. Beleza, então eu encontrei um vídeo realmente muito bom do meu parceiro Nathaniel Messiah, que também é um atleta da Young LA. Se vocês quiserem comprar algo da Young LA, vão lá que eu vou ajudar vocês a economizar uma grana. Nathaniel Messiah fez um vídeo com o iShowSpeed há alguns anos, se não me engano, e esse foi o levantamento terra dele. Vamos assistir. Mãos fora das pernas e você desce. Então dá pra ver que Nathaniel está tentando ensinar ele a fazer. Pra ser sincero, ele não está entendendo muito bem. Ele não tem muita habilidade no levantamento terra. Ele não faz isso com frequência. Muito bem. Messi, vamos lá. Eu não sei se ele está, tipo, chamando o Messi pra ajudar ele. Ele está irritado. Ele não teria como ter feito aquilo.
Ele está calculando os pesos. Já sei que esse disco tem 20 quilos. Vamos lá, cara, certo, vamos lá. Vamos, mano. Esse disco pesa 20 quilos, cerca de 44 libras ou 88 libras no total. Vamos fazer as contas aqui. Espera aí. Então, 44 libras mais 44 mais a barra de 45 libras mais 55 mais 55. Então, isso parece dar cerca de 243 libras, mais ou menos. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Isso. Eu gosto, não gosto. Eu não vou encostar nessas mãos. Beleza. Lá vamos nós. Extensão total. Também, eu acho. Full lockout too, I think. Ok, então parece que isso está perto do máximo de uma repetição dele. Provavelmente foi de 90 a 100% do máximo de uma repetição dele ali. Vamos dar isso pra ele e considerar como um sólido 245. Conseguimos. Sei que ele limpou a bunda antes disso, então eu não tocaria nele depois. Mas tudo bem, galera. Eu daria esse 245 pra ele, foi uma repetição muito sólida. Se for pra dizer, isso foi de 90 a 100% da carga máxima pra uma repetição. Acho que 245 é generoso. Tá aprovado. Agora temos o agachamento, o supino e o levantamento terra dele, as 3 marcas. Agora, vamos somar tudo isso e comparar com outros atletas do mundo, como jogadores de basquete, futebol americano e também com a população geral. Quão forte é o show speed comparado a uma pessoa comum e ver se ele realmente não é só um ótimo atleta. Ótimo velocista, jogador de basquete e futebol americano, ele se promove como grande atleta. Vamos ver se também é razoavelmente forte. Beleza, então considerando que o peso corporal real do show speed nessa época era em torno de 145 libras mais ou menos. Então vamos analisar a categoria dos 145. Agora, isso serve basicamente para qualquer atleta do mundo todo dentro desse padrão. Então temos a categoria de 140 a 150. Então vamos colocar 150 para dar uma pequena vantagem para ele aqui. Então um levantamento terra iniciante para o iShow Speed seria 154 libras. Ele conseguiu isso com folga. Ele levantou quase 100 libras a mais que 154. O nível novato seria 213 libras. Ele seria um levantador novato se levantasse 213 libras com 150 de peso corporal. Intermediário 286. Então, ele obviamente fica entre 213 e 286, porque ele fez um total de 245 nesse levantamento terra. Ele está entre novato e intermediário no levantamento terra. Então, ele é um levantador forte, ele consegue levantar coisas. Bem, na verdade não, quero dizer, ele é novato. Ele está no meio entre novato e intermediário, praticamente bem no meio desse gráfico. Então, eu não diria que há nada de especial sobre o quanto ele consegue levantar. Ok, agora vamos colocar o agachamento. Isso vai ser para peso e idade no agachamento. Isso, novamente, é comparado com atletas do mundo todo dentro desse padrão. Isso é meio que só um gráfico. Ele mostra as médias dos atletas nos 3 levantamentos, agachamento, supino e levantamento terra, para iniciante, novato, intermediário e avançado, indicando seu nível. Então, novamente, ele pesa 145 libras. Então, vamos dar um desconto para ele, 150. Se ele fosse um iniciante, conseguiria levantar 125 libras. Ele passou disso com muita facilidade. Ele levantou mais que o dobro disso, com certeza. Novato seria em torno de 177 libras. Um agachamento intermediário para ele seria 242 libras. Isso ele com certeza já conseguiu. Acho que ele é bom no agachamento, então estaria entre intermediário e avançado, mas o colocaria mais como intermediário porque não fazia o agachamento até a profundidade total e usava a máquina Smith. Então é um pouco mais difícil dizer, mas vou colocá-lo na faixa intermediária para o agachamento. Beleza, agora vamos colocar o supino dele e ver como ele se compara com os outros atletas. Então, de novo, ele faz 150 libras no supino. Um iniciante no supino faria 93 libras para o peso corporal dele. Ele definitivamente superou isso porque ele faz cerca de 195, como dissemos antes, cerca de 196 arredonda para isso. Então, estamos procurando por 196. Então, 93 libras ele faz quase o dobro disso. Novato seria um supino de 133 libras. Um intermediário para o supino dele, um intermediário para o peso corporal dele seria 182 libras, que ele também superou com certeza. Agora, avançado já sobe um pouco para 240 libras, ele definitivamente está entre intermediário e avançado para o peso corporal dele. Então, eu consideraria ele mais para o lado intermediário? Parece mais para o intermediário, mas ainda é um supino incrível, ainda mais considerando a idade dele, que nem mencionamos.
A gente não podia considerar a idade dele sendo tão jovem, o que obviamente provavelmente colocaria ele mais para o lado avançado, sinceramente, considerando a idade dele, mas levando em conta todos os atletas ao redor do mundo, certo? Só considerando uma pessoa atlética para o tamanho e gênero dele, ele estaria mais para o lado intermediário no supino, o que ainda é muito bom, especialmente porque ele não treina agachamento, supino e levantamento terra. Então, quão forte é o Visual Speed? Bem, o agachamento dele é em torno de 275 libras. O supino dele é aproximadamente 196 libras. E o levantamento terra é em torno de 245 libras. Isso dá um total geral. Deixe-me somar agora. Isso dá a ele um total de powerlifting de 716 libras, enquanto o meu total, por exemplo, é de 1840 libras, então, mais do que o dobro disso. Também faço agachamento, supino e levantamento terra regularmente, pois sou powerlifter. Esse é basicamente meu trabalho. Considerando que ele quase não faz agachamento, supino ou levantamento terra, isso não é nada mal, principalmente para um atleta completo. Para o agachamento, ele é considerado um levantador intermediário. Para o supino, ele também é considerado um levantador intermediário. No levantamento terra, ele está entre iniciante e intermediário, então não é tão bom. Ele tem mais potencial no agachamento e no supino do que no levantamento terra, pelo menos pelos vídeos atuais. Mas não está tão ruim. Quero dizer, ele é realmente tão forte comparado com todos os outros atletas ao redor do mundo? Na verdade, não. Ele é basicamente mediano. Ele é um corredor incrível, velocista e jogador de basquete, atlético em todos esses esportes. Ele salta mais alto que muitos jogadores da NFL. Então, isso é absolutamente insano. Ele é muito bom nesses esportes de explosão, como correr, pular, esse tipo de coisa. Ele é realmente tão forte assim? Na verdade, não. Me digam o que vocês acham nos comentários abaixo. Se ele for forte, qual é o agachamento, supino e levantamento terra de vocês para comparar com os do Speed? Não é tão ruim. Sinceramente, um pouco melhor do que eu pensava que ele era, especialmente o supino dele, que é bem consistente. Tipo, o supino dele é muito bom pra idade e peso corporal dele. Acho que ele tem uns 20 anos agora. Isso é muito bom. Ele é definitivamente um atleta. Me digam o que vocês acham nos comentários aqui embaixo. Quanto é o seu agachamento, supino e levantamento terra? E o Speed é forte? Quero dizer, eu diria que sim, mas comparado com todos os outros atletas do mundo, não muito, rapaziada. Não vou mentir. Valeu, galera, por assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo. Considere se inscrever, curtir, comentar, tudo isso. Vejo vocês depois. Valeu.